volta ao Pode Alojar, um podcast MyStay.pt, sempre com táticas práticas, contexto legal e uma voz ativa para o setor do alojamento local. Eu sou o Daniel Betancourt e hoje vamos explicar, ou vamos tentar explicar, qual é o CAI para o alojamento local. É uma pergunta que recebemos frequentemente e achamos que era interessante partilhar aqui então o que é o CAI, como funciona, qual é o CAI que devemos aplicar para os nossos negócios de alojamento local, e é isso que então vamos falar. Antes disso, eu queria falar sobre o código promocional, ok? Fazer o disclaimer ou disclosure habitual do nosso código Pode Alojar, ok? Está aqui, já está. Ok, o nosso código Pode Alojar dá 5% de desconto direto no site mystay.pt. Portanto, pesquisas o alojamento que quiseres, faz a reserva e no final, no cupom promocional, aplicas o código Pode Alojar e tens um desconto de 5% imediato garantido em qualquer alojamento, qualquer reserva que faças. Ok? Feito isto, vamos avançar. Então, o que é isto do CAI, ok? O que é isso? Que obrigações fiscais podem estar associadas? Que impostos é que se pagam? E como é que funciona então aqui a faturação? E portanto, existem muitas dúvidas relativamente a isto. Recebemos muitas questões acerca disto e portanto fica por aí, porque este episódio pode poupar-te aí algumas dores de cabeça e talvez até algum dinheiro. E para começar então, o que é o CAI? Ok? O que é o CAI? O CAI significa o Código de Atividade Económica, ok? E portanto é a forma, digamos assim, oficial de declarar ao Estado, ok? Em que setor de atividade é que vais trabalhar, ou que trabalhas, ok? E portanto, para quem quer operar um alojamento local, gerir um alojamento local, é obrigatório então escolher o CAI certo ao abrir atividade nas finanças, ok? Ou abrir uma empresa. E, portanto, qual é o CAI correto para o alojamento local? Okay? Isto é uma das perguntas também muito recorrentes que chegam até nós e mesmo proprietários que estão a iniciar a sua atividade, né, no mundo do alojamento local perguntam-nos muitas vezes, olha, que CAI então é que eu devo escolher para a minha atividade de alojamento local? E basicamente existem dois CAIs principais, okay, que servem para alojamento local. É o 55.201 e o 55.204. Podes usar qualquer um, e o 55.201, que tem a descrição de alojamento mobilado para turistas, okay, é usado basicamente quando arrendas casas, apartamentos inteiros para turistas a curto prazo. E o 55.204, outros locais de alojamento de curta duração, é usado para hostels, quartos em habitação própria, turismo em espaço rural, etc. Ok? De qualquer forma, podes utilizar qualquer um que não vais ter problemas, ok? A maior parte dos anfitriões particulares utiliza o 55.201. É o mais comum as pessoas utilizarem, ok? Estes CAIs, atenção, não te tornam um empresário em nome individual obrigatoriamente, ok? Podes abrir atividade como trabalhador independente com contabilidade simplificada, ok? Não é por isso que vais estar com uma empresa aberta, ok? E outra questão é abrir a atividade nas finanças, ok? Outra questão que nos costumam colocar. E portanto, tu para poderes basicamente operar legalmente, tu precisas de ter um número de contribuinte, não é? Teu ou de empresa, ir ao portal das finanças e abrir atividade com o CAI correto, não é? Se for, portanto, de trabalhador independente. Tens que escolher o regime de IVA e o IRS, depois vamos falar já a seguir, mas portanto tens que escolher o regime de IVA, não é? Se é isento ou não é? Se neste caso aqui pode ser isento ou pode estar nos 6%, já bem vamos falar um bocadinho à frente. E também tens que declarar se tens contabilidade, digamos, organizada ou simplificada, ok? E podes fazer isto online ou recomendamos sempre, ok? Porque nós estamos aqui a dar, não é um aconselhamento, ok, 100%, não somos contabilistas, portanto recomendamos sempre que o faças com a ajuda de um contabilista. Outra questão aqui também que nos colocam é depois as obrigações com o IRS, como é que funciona, ok? E portanto, tu quando ganhas dinheiro com o teu alojamento local, ok, ele é considerado rendimentos empresariais e profissionais, ou seja, e entra, como é evidente, em IRS, isto se fores trabalhador independente, não é? Portanto, é um rendimento que tu tens.
E depois tens dois regimes, basicamente. Tens o regime simplificado, que é o mais comum, ou seja, apenas uma parte do rendimento é considerada para efeitos de imposto, do IRS, ok? Isto também às vezes as pessoas fazem um bocadinho de confusão. Portanto, em 2025, à data de gravação deste vídeo, o coeficiente é de 0,35, ou seja, 35% do teu rendimento vai ser entrar para cálculo, não é? do imposto, ou 0,5, 50% se forem em zonas de contenção. Ou seja, basicamente um caso prático, se ganhas 10 mil euros, não é? Se faturas 10 mil euros, só 3.500 euros ou 5 mil, se forem áreas de contenção, é que vão ser tributados em sede de IRS, ok? Portanto, só ou 35% ou 50% do todo o rendimento é que vai entrar para serem tributados em IRS, ok? E depois também podes deduzir algumas despesas, depois depende aqui de caso a caso, mas aqui não era o princípio, é basicamente perceberes aqui como é que funciona então esta parte do regime simplificado. E este é o regime mais usado por pequenos proprietários com uma ou duas casas. Muitas das vezes perguntas, mas qual é que devo ter empresa ou não devo ter? Isto depois depende um bocadinho de caso para caso. Mais uma vez recomendamos que te informes com o teu contabilista. Agora, uma coisa é certa, não pares de começar por causa disso, ok? Começa nem que seja com a atividade em nome individual e está tudo bem, não é um problema, ok? Porque depois se a empresa é melhor, se não é, depois depende um bocadinho dos custos que tu eventualmente tenhas com a operação, são muito altos, são muito baixos, ok? E portanto, se forem baixos, em princípio, em teoria, o regime simplificado será melhor. Se forem muito elevados para a operação, ou seja, se a margem que libertas é menor, portanto, em princípio, a empresa será melhor. E claro que depois tem limites, não é? Se não estou em erro, podem verificar, mas se for até 250 mil euros, tu ainda podes estar no regime simplificado, senão depois terás que ser sempre empresa, ok? Não tenho certeza deste valor, mas acho que anda à volta desse valor. Depois tens a contabilidade organizada, não é? Portanto, portanto, isto exige contabilista certificado, ok? Tu tributas efetivamente o lucro real, que era o que eu estava a falar, ou seja, tens os rendimentos, tiras as despesas, o que sobra é tributado em sede de IRC, ok? E depois tiras para, se distribuís esses lucros, não vais ter que ser tributado em IRS. Portanto, só compensa em alguns casos, depende, ou então se tiveres muita faturação vais ser obrigado a estar neste regime. Portanto, isto convém seres aconselhado pelo teu contabilista, veres quais são os teus rendimentos, se compensa ou não compensa, para teres fiscalmente uma coisa mais otimizada, ok? Mas fica aqui a informação que é importante. Depois, a faturação, tens que passar recibos, sim, tens que passar sempre recibos ou faturas e, portanto, tu tens de passar os recibos eletrónicos ou no portal das finanças, sempre que um cliente paga, ou em programas certificados, ok? Portanto, se trabalhas com plataformas como Airbnb ou Booking, mesmo assim a fatura, o recibo é sempre do valor total pago pelo hóspede, ok? Com exceção das taxas turísticas, que é algo à parte, mas tens sempre que faturar a estadia total, ok? Mesmo que recebas em dinheiro, sim, ok? O recibo é sempre obrigatório. E podes usar então, como estava a dizer, o sistema das finanças, ou podes usar programas de faturação certificados, ok? E depois ainda podes, dependendo da tua disponibilidade de tempo, podes automatizar este processo ou não, ok? Que também pode ser interessante e retirar-te muito este trabalho. Portanto, é possível automatizar também esta parte toda de faturação. Depois, o IVA, como falámos no início, estás isento ou não estás isento, faturo com IVA ou não faturo com IVA, ok? E depende, então, a resposta é depende do total que faturas e do regime, não é? Se fores uma empresa, tens de sempre faturar IVA. Se fores em nome individual, depende do total que faturas. Em 2025, ok, a partir de 1 de julho, se faturares até 15 mil euros por ano, estás isento de IVA. O que quer dizer é que as faturas que tu vais emitir das estadias não têm IVA, ok? Portanto, o valor é isento de IVA. Ao abrigo do regime de isenção, que, portanto, como estava a dizer, a partir de 1 de julho vai entrar em efeito o artigo 53 do SIVA, okay, que é a mais recente alteração ao código do IVA, ok? E, portanto, até 15 mil euros, se fores em nome individual, não estás isento de IVA. Se ultrapassares, vais ter que
estar no regime de IVA e as tuas faturas têm que incluir então os 6% de IVA. Ou seja, tens que cobrar 6% de IVA ao cliente e tens que declarar e entregar este valor ao Estado, creio que será trimestralmente, que mensalmente eu acho que não individual não, mas também aqui não tenho a certeza, não vou afirmar, podem pesquisar, mas basicamente o princípio é que tu tens que declarar e entregar esse valor de IVA ao Estado, ok? E atenção, que isto é muito importante. A isenção ou não do IVA aplica-se à atividade total do contribuinte, ou seja, daquilo que tu tens. Ou seja, se tiveres outro negócio, outra atividade, soma tudo, ok? Não é só do alojamento local ou só da outra atividade. Portanto, é tudo que toda a tua atividade, se ultrapassar os 15 mil euros, a partir de 1 de julho, portanto, tens que entras no regime de IVA, ok? E agora aqui com o IMI e outras obrigações, que se calhar também só para dar aqui uma pequena achega, como costuma dizer, ok? Porque ainda há algumas dúvidas por causa do pacote mais habitação e, portanto, neste momento o IMI depende da Câmara Municipal, mas com a revogação da CAEL em 2024, em princípio não há agravamento automático, ok? Para a AEL. Claro que a Câmara pode efetivamente aplicar isso, mas a nível geral, nacional, não há um agravamento automático para o alojamento local, ok? E recomendação final, não te esqueças ainda tens que ter a placa da AEL na porta, tens de ter os livros de reclamações, cumprir os requisitos de segurança, o extintor, os primeiros socorros, ok? As sinaléticas, portanto, isso também é muito importante, não te esqueças. Portanto, conclusão, temos que estar informados, ok? E o alojamento local não é só receber os turistas, não é só isso, é uma atividade que está legislada, é legal, fiscal, com responsabilidades, mas basicamente também não é um bicho de 7 cabeças e com a informação tudo se torna relativamente simples, ok? Portanto, lembra-te sempre, o alojamento local é muito mais que uma atividade económica, é uma forma de estar, é uma forma de hospitalidade autêntica, feita de confiança, dedicação e comunidade. Sim, nós somos a favor de utilizar o máximo de tecnologia, mas sempre sem esquecer esta parte que nos diferencia, ok? Se continuas com dúvidas ou precisas de ajuda na gestão do teu alojamento local, agenda uma sessão, ok, com um dos nossos especialistas, completamente gratuita e sem compromisso, e podes fazê-lo através do QR Code que aparece aqui no ecrã, aqui, ok. Não, ali, ok, este aqui no ecrã o QR Code, ou através do link que é mystay.pt/agenda, e podes agendar então uma sessão completamente gratuita com um dos nossos especialistas para tirar as dúvidas, e vais sair certamente de lá com um plano, ok, uma visão muito mais clara daquilo que precisas de fazer no teu alojamento local. Eu espero que tenhas gostado deste episódio e que esta partilha seja útil para ti, e a única coisa que peço, já sabes, é que coloques um gosto, subscrevas o canal para mais estratégias, mais táticas e informações, e que partilhes este episódio nas tuas redes sociais. Muito obrigado por estares aí desse lado e espero que aproveites ao máximo o que partilhamos aqui hoje. E não te esqueças, www.mystay.pt. Tenha um grande dia, cheio de energia, e até ao próximo episódio. Um abraço. Se estás a gostar do nosso conteúdo e queres aprender ainda mais sobre alojamento local, temos uma oferta especial para ti. Visita mystay.pt/bónus ou utiliza o QR Code e acede a conteúdo exclusivo, totalmente gratuito. Guias práticos, dicas valiosas e ferramentas que vão ajudar a melhorar a gestão do teu alojamento local e a maximizar os teus lucros. Se estás a começar ou já estás no mercado, não percas esta oportunidade.